Oi, gente, meu nome é Guilherme, eu sou professor de Química aqui no Poliedro e para esse simulado nacional fui eu que elaborei para vocês a questão número 62. Então vou resolver para você nesse momento. Vou ler a questão para você, ó. Um gás ideal é aprisionado dentro de um cilindro reto entre a extremidade fechada do tubo e uma coluna de mercúrio de altura H. Então eu vou desenhar isso daqui. Então, nessa questão número 62, eu tenho, então, um cilindro reto com a extremidade aberta para cima e a extremidade fechada para baixo. Quando a extremidade está aberta para cima, eu tenho aqui uma coluna de mercúrio. De altura H. Aqui eu estou aprisionando um gás. E quando está nessa situação, isso daqui tem um comprimento L1. Isso aqui tem um comprimento L1. Muito bem, se eu faço o contrário, né? Se eu pego a extremidade, né? Se eu pego aqui a extremidade aberta e ponho para baixo, eu vou ter aqui uma coluna de mercúrio, a mesma coluna de mercúrio de altura H, de tal maneira, pessoal, que agora o mesmo gás que eu tinha antes vai ter aqui um comprimento L2. Então, quem está atuando aqui? Quem está atuando aqui é a pressão atmosférica local, que é a mesma aqui, porque a única coisa que eu fiz foi pegar o tubo de cabeça para cima, com a extremidade aberta para cima, e botar esse tubo com a extremidade para baixo. Aí eu notei que essa coluna de mercúrio deu uma movimentada, por isso que aquilo que era L1 virou L2. Qual o valor da razão entre a pressão atmosférica local e a pressão exercida pela coluna de mercúrio de altura H? A temperatura durante o experimento permaneceu constante. Então, eu quero saber qual é o valor da pressão atmosférica pela pressão da coluna de mercúrio. Que valor é esse aqui? Bom, o que acontece, pessoal, é o seguinte. Claro que a pressão atmosférica local tem que ser um ambiente super pressurizado, que é para aguentar segurar essa coluna pesada, que é a coluna de mercúrio, né? Mas o que acontece aqui é o seguinte. Eu tenho aqui a primeira equação que eu quero montar para vocês, né? É essa daqui, olha. Que se eu pegar a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de mercúrio, dá a pressão exercida pelo gás. Então, a pressão exercida pelo gás aqui, né? Nessa situação número 1, vamos chamar isso daqui de situação número 1, e essa daqui de situação número 2, é igual a pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna de mercúrio. Só que na situação número 2, pessoal, é a pressão exercida pelo gás mais a pressão do mercúrio que vai ser igual à pressão atmosférica. É a pressão exercida pelo gás na situação número 2, que não é a mesma da situação número 1, evidentemente. Mas a pressão exercida pelo mercúrio, essa é a mesma, porque a altura H é a mesma para os dois, vai ser igual à pressão atmosférica. Muito bem, pessoal. E aí a gente tira daqui a seguinte situação, né? Se eu pegar a pressão atmosférica, se eu pegar a pressão de mercúrio na primeira
eu vou encontrar a seguinte situação, que a pressão do gás na primeira situação menos a pressão atmosférica vai ser igual à pressão do mercúrio. E isso daqui eu vou substituir aqui embaixo. Então eu tiro que a pressão do gás na situação número 2 a pressão do mercúrio, que é a pressão do gás na situação número 1, menos a pressão atmosférica, isso daqui era, na realidade, a pressão exercida pelo mercúrio, essa daqui, né, que eu substituí por isso aqui, é igualzinha à pressão atmosférica. Portanto, pessoal, nós tiramos então que 2 vezes a pressão atmosférica é a pressão exercida pelo gás na situação número 1, mais a pressão exercida pelo gás na situação número 2. Curioso, né? A pressão atmosférica é uma média ponderada das pressões exercidas pelo gás nas 2 situações. Muito bem. Agora, como a temperatura permaneceu constante e esse gás ele está sendo transformado, quer dizer, a quantidade dele é rigorosamente a mesma, eu apenas peguei o tubo de cabeça para cima e virei de cabeça para baixo, então a pressão mudou, o volume mudou, até por isso que o L1 virou L2 e a temperatura permaneceu constante. E para uma transformação isotérmica, eu posso dizer que P antes, V antes é igual a P depois, V depois. Quem é a pressão na primeira situação? Eu vou dizer que é a pressão do gás na situação número 1. O volume que ele ocupa é a área da seção transversal do cilindro, vezes o comprimento L1. Aqui vai ficar apertado, pessoal, só vou repetir a mesma coisa aqui. Pressão do gás na situação número 1 vezes a área vezes o comprimento L1 é igual a essa situação final aqui, em que eu tenho a pressão do gás na situação número 2 vezes a área vezes o comprimento L2. Como a área é a mesma, então a gente tira daqui uma situação que eu considero super importante, né? Que a pressão do gás na situação número 1 é a pressão do gás na situação número 2 que multiplica L2 sobre L1. Interessante que ficou essa questão. Esse daqui eu substituo aqui. E quando nós fazemos esta substituição, eu fico com 2 vezes a pressão atmosférica, é a pressão do gás em 2, que multiplica L2 sobre L1, mais a pressão do gás em 2. Tudo bem? Daqui nós tiramos que 2 vezes a pressão atmosférica vai ser a pressão do gás em 2. E tirando o mínimo aqui, eu fico com L2 mais L1 sobre L1. Muito bem, pessoal. Nós achamos então a relação entre a pressão atmosférica e a pressão do gás em 2. De tal maneira, pessoal, que a pressão do gás na situação número 2 pode ser escrita como sendo 2 vezes a pressão atmosférica vezes L1 sobre L1 mais L2. Este valor eu vou substituí-lo aqui. E quando a gente substituir ele aqui, a gente fica então com o seguinte: a pressão
atmosférica vezes 2 vezes L1 sobre L1 mais L2, que bonito! Mais a pressão do mercúrio é a pressão atmosférica. Esse eu vou passar para cá subtraindo e ficamos então com a seguinte situação, que a pressão do mercúrio é a pressão atmosférica em evidência, que multiplica 1 menos 2 vezes L1 sobre L1 mais L2. Ao tirarmos o mínimo múltiplo comum, eu fiquei com L1 mais L2 menos 2L1, então fico com L2 menos L1 sobre L1 mais L2. Portanto, se você quiser a pressão atmosférica sobre a pressão do mercúrio, você passa isso daqui invertido. E ficamos então com L1 mais L2 sobre L2 menos L1. E daqui então nós tiramos, pessoal, que a letra a ser marcada é letra C. E está feito esse exercício. Até a próxima questão.